Quando eu fechar os céus para que não chova, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo. Daí vem uma pergunta para nós: por qual motivo é que Deus cerraria os céus para que não chova? Por qual motivo Deus enviaria os gafanhotos ou a peste? É por causa da desobediência do povo. Então nós entendemos que a desobediência, ela traz consequências para as nossas vidas. Quando o povo tinha se desviado do propósito de adorar o Senhor, quando Acabe ele se desvia de certo modo, ele casa com Jezabel e vai adorar a Baal. Deus também ali, através de Elias, Deus cerra os céus para que não chova. E durante 3 dias, ou durante 3 anos, não choveu. Durante 3 anos não choveu. Então Deus, ele cerra os céus para que não chova por causa da desobediência. Deus permite pandemia, Deus permite doenças, Deus permite pestes por causa da desobediência do povo. Mas aqui a palavra de Deus diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. O que é humilhar diante do Senhor? Humilhar diante do Senhor é nós chegarmos com humildade diante de Deus. Se cada um de nós aqui fecharmos os nossos olhos, nós podemos fazer a retrospectiva em nossa vida. Às vezes nós pensamos que nós somos bonzinhos. Ah, mas eu sou bom demais. Tanta coisa boa que eu já fiz com os outros. Nós podemos fechar os nossos olhos e fazer uma retrospectiva em nossa vida do quanto é de mal que nós já fizemos a nós mesmos e o quanto é de mal que nós também já fizemos ao nosso próximo, aos nossos irmãos da igreja, irmãos de casa, aos nossos pais, aos nossos filhos. Nós podemos fechar os olhos e fazer uma retrospectiva em nossa vida, das vezes que nós usamos, por exemplo, a nossa boca para falar mal dos nossos irmãos, de quantas as vezes que nós deixamos a ira tomar conta do nosso coração, e nós xingamos, às vezes até batemos, e às vezes nós pensamos que nós somos bonzinhos. O quanto é de pecado que nós já cometemos diante de Deus. Então, se humilhar é chegar com humildade diante de Deus. Quem sabe para deixar esse microfone perto? Pega esse microfone. É chegar com humildade diante de Deus. Às vezes, nós chegamos diante de Deus e falamos: Senhor, perdoa os meus pecados. Mas, será se nós já chegamos diante de Deus e falamos: ô Senhor, eu sou ruim mesmo. Eu falei mal do meu irmão que eu convivo todo dia. Será se nós conseguimos colocar tudo diante de Deus? Como diz o hino: quando tudo perante o Senhor estiver. Será se nós colocamos tudo diante de Deus? Tudo no altar? Como diz a palavra de Deus, antes de ser reconhecido diante de Deus as nossas petições. Será se nós conseguimos confessar todos os nossos pecados cometidos para Deus? Ou será se nós somos hipócritas? Porque nós temos pecado.
Será que se nós colocamos tudo diante de Deus? Será que nós temos essa humildade diante de Deus de confessarmos todos os nossos pecados? No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 6 em diante, vai dizer o seguinte, que Deus, Ele dá graça aos humildes, porém Deus resiste aos soberbos. A palavra de Deus diz que chega um fariseu e um publicano diante de Deus. O fariseu, ele chega com soberba, ele diz: graças te dou, Pai, porque não sou igual a esse publicano. Eu oro, eu jejuo, eu dou dízimo de tudo quanto eu possuo. Ele começou a se exaltar diante de Deus em vez de se humilhar. Mas a Bíblia diz que o publicano, ele nem quis olhar para cima. Ele pede: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou homem pecador. Se humilhar diante de Deus também é nós chegar diante de Deus reconhecendo as nossas misérias, reconhecendo as nossas limitações, reconhecendo que de nós mesmos nada somos e nada podemos. É nós chegar e reconhecer que nós dependemos de Deus e que se somos salvos é por causa de Deus, se vivemos, se respiramos é porque o Senhor Ele nos sustenta. Então é chegar reconhecendo as nossas limitações. Quem está entendendo a palavra? Aleluia. Aleluia. E orar. E buscar a minha face. Orar. Orar e buscar a minha face. Não é simplesmente também eu chegar hoje só e orar. Orei hoje, eu já orei por essa semana. É uma busca constante da presença do Senhor. É eu me humilhar, eu buscar a face do Senhor até eu encontrar. É eu buscar até o Senhor responder. É eu buscar até a presença do Senhor se manifestar em minha vida. É até eu entender os desígnios de Deus, os propósitos de Deus para a minha vida. A palavra de Deus diz no livro de Jeremias, capítulo 29, buscar-me-eis e encontrareis quando me buscar de todo coração. Aleluia. Buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Oh, glória. Não adianta eu colocar tudo diante de Deus. Não adianta eu confessar todos os meus pecados diante de Deus. Não adianta eu buscar a face do Senhor se eu também não me converter dos meus maus caminhos. É verdade. Se eu não mudar de direção, se eu não começar a mudar a minha rota, se eu não começar a mudar o meu jeito de pensar, o meu jeito de agir, não vai adiantar de nada. Se eu humilhar, se eu buscar a face, se eu orar e converter dos meus maus caminhos, a palavra de Deus diz assim, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oh, glória. Então, quando nós convertemos, quando nós buscamos, oramos, quando nós reconhecemos as nossas limitações, a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele nos perdoa. Ele também sara a nossa terra. Graças a Deus. Aleluia. Às vezes vem também acusações do inimigo na nossa vida. Nós cometemos pecados, deixamos o pecado, porque o inimigo é assim, ele mostra o pecado e fala: o pecado é bom, vai lá. Ele se finge de nosso amigo. Mas aí quando nós caímos no pecado, o diabo rapa fora e deixa a gente sozinho lá, e ainda nos acusa. Olha o que você fez. É desse jeito que o inimigo faz. Mas a palavra de Deus diz, no livro de, ou seja, 1 João, capítulo 1, versículo 9, fala assim, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo
para nos perdoar. E o sangue do seu Filho nos purifica de toda injustiça. Então, se nós já humilhamos na presença de Deus, já confessamos os nossos pecados para Deus, mesmo que o inimigo nos acuse, pode ter certeza que o Senhor, Ele já nos perdoou. Porque para isso se manifestou o Filho do Homem, o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então aqui a palavra de Deus diz algo interessante. Que Deus, quando nós nos humilhamos, nos colocamos na posição que Deus quer, Ele sara a terra. Então, se Ele sara a terra, nós entendemos que quando nós nos colocamos na posição, quando nós nos humilhamos, quando nós buscamos a face do Senhor, Ele perdoa os nossos pecados, Ele sara a terra. Então nós vemos que se nós colocarmos na posição, Deus, Ele muda decretos. A nossa humilhação, a nossa oração diante de Deus, ela muda condições, ela muda decretos, seja do homem, ou seja, do diabo, ou seja, de Deus. É verdade. Independente do decreto, a nossa oração, a nossa humilhação, ela tem poder de mudar decretos, ela tem poder de mudar condições, ela também tem poder de mudar a vida do homem pecador. Tinha 3 anos também que não chovia. Elias orou e a chuva desceu sobre a terra. Glória a Deus. Então a oração, ela muda condições. A palavra de Deus diz que Ana, ela era estéril, ela se humilha diante do Senhor e ela ora e a situação, ela é mudada. Graças a Deus. A palavra de Deus diz que tinha um decreto para a cidade de Nínive, que ela seria destruída, mas eles se humilham, eles jejuam, eles buscam a face do Senhor, eles se arrependem. E a palavra do Senhor diz que aquele decreto, ele é revogado. Então a oração, a humilhação, ela muda decretos. Oh, glória. E como eu citei, tinha um homem publicano que chega diante do Senhor na condição de pecador, mas ele desceu justificado. Então a oração, a humilhação diante do Senhor, ela também muda a vida do homem pecador. Quem está entendendo a palavra de Deus? E nesses últimos dias, nós vemos algo que a palavra de Deus já nos mostra. Algo interessante é que a Bíblia diz que o diabo, ele cega o entendimento dos incrédulos para que não veja a luz do Evangelho. Nós vemos que cada dia mais que passa, a igreja do Senhor Jesus, ela começa a se esfriar, ela começa a se envolver com o mundo. Mas é necessário que nós voltemos ao primeiro amor. É necessário que nós busquemos, que nós nos humilhemos diante do Senhor. É necessário que nós oramos, buscamos a face do Senhor de todo o nosso coração. Ele fala de chuva, que o Senhor também, Ele sararia a terra. Se Ele cerrou os céus, então, se nós orarmos, Ele vai mandar chuva sobre a terra. Glória. Existia 7 festas que era comemorada pelos judeus. As 3 primeiras festas era a Páscoa, era a festa dos pães asmos e a festa da colheita, e também a festa de Pentecostes.
Ou seja, essas 4 primeiras festas, elas também marcavam os tempos das primeiras chuvas. E em Pentecostes também aconteceu algo interessante. Veio a chuva do Espírito Santo. Não veio a chuva do Espírito Santo? Nós entendemos que só pode ter colheita através das chuvas. Se não tiver chuva, não tem colheita. Quem está entendendo a palavra de Deus? Quando aconteceu aquele primeiro avivamento, ou a inauguração da igreja, que veio o derramamento do Espírito Santo, houve uma grande colheita. Houve ou não houve? Só na primeira pregação foram quase 3.000 almas convertidas, foram quase 3.000 almas salvas. Então o Senhor, Ele vai derramar chuvas quando nós nos humilharmos diante do Senhor. Há um profeta na Bíblia que escreveu, ou há um livro que fala sobre a vida de um profeta, que estava em uma situação que o povo tinha se esquecido de Deus, tinha esquecido do Senhor. Mas o Senhor, Ele ordena que aquele povo se humilhe, que aquele povo jejue. E aquele povo se humilhou diante de Deus. Aquele povo jejuou diante de Deus. E depois da humilhação, o Senhor, Ele libera uma palavra, uma promessa que se cumpriu. E qual foi essa promessa que foi cumprida? Lá em Atos, né? Que do meu Espírito eu derramarei sobre toda a carne. Foi ou não foi? Sim. Quando nós nos humilhamos, nos colocamos na posição, quando nós oramos, buscamos a face do Senhor, Ele também derrama o Espírito Santo. A humilhação, como eu disse, ela muda a vida do homem pecador, ela muda situações e ela muda decretos. Satanás contra a vida do povo de Deus, e muda também o decreto do homem contra o povo de Deus. Pedro já tinha um decreto que Pedro iria morrer, mas a igreja orou, e a igreja, ela também tinha se humilhado diante do Senhor. Pedro, ele recebeu o livramento da parte do Senhor. Aleluia! Ele muda decretos tanto quanto do diabo contra as nossas vidas. Quem está entendendo a palavra de Deus? Glória a Deus. Aleluia. Eu vejo e eu entendo pela palavra de Deus que Deus, Ele quer mudar situações, Ele quer mudar a vida do homem pecador ou de homens pecadores. O Senhor, Ele está pronto para mudar decretos, Ele está pronto para mudar situações, mas é necessário nós nos humilharmos diante do Senhor, é necessário nós buscarmos a face do Senhor. Tenho certeza que quando nós nos colocarmos na posição, vidas vão ser mudadas, situações vão ser mudadas, decretos vão ser mudados, e Deus, Ele manifestará a sua glória. Aleluia. E eu quero também dizer esta noite que o Senhor, Ele está pronto para derramar a chuva do Espírito Santo. Aleluia! Quando nós nos colocarmos na posição, quando nós colocarmos tudo diante do altar do Senhor,
Como diz o hino, quando tudo perante o Senhor estiver, o Senhor, Ele vai derramar o teu Espírito Santo. E vai haver colheitas, colheita de alma. Amém, Jesus, aleluia. Aleluia. Quando nós nos humilhamos, quando nós oramos, nós não pedimos somente para nós. Não somente para Deus mudar a nossa situação ou mudar a nossa vida, mas também é para mudar a vida do próximo. Glória. Porque nós não estamos aqui somente para pensar em nós mesmos. Quando Jesus ele vai ensinar um modelo de oração, ele diz: Pai meu que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a mim o teu reino, seja feita a tua vontade, o pão meu de cada dia. Essa aqui é a oração? Não, é o pão nosso de cada dia. Ele diz assim, ó: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, as bênçãos do Senhor não é somente para nós, é para todo aquele que crê, é para todo aquele a qual o Senhor chamar. Então, eu digo essa noite que nos humilhemos diante do Senhor, porque Ele nos dá graça para permanecer, nos dá graça para orar, para buscar a sua paz. Oremos, busquemos ao Senhor, nos humilhemos, convertemos dos nossos maus caminhos, e Deus, Ele fará grandes coisas. E essa palavra que Ele para a nossa meditação, e assim agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus.